Olá e sejam muito bem-vindos ao Manual do Caos Histórico. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais épicas que o nosso planeta já testemunhou: a ascensão, o domínio absoluto e a queda inacreditável do Império dos Dinossauros. Vamos juntos desvendar como é que ao longo de 165 milhões de anos eles simplesmente conquistaram o mundo e como o fim desse reinado todo tornou possível, olha que louco, a nossa própria existência. Para a gente conseguir entender de verdade a história dos dinossauros, a gente precisa voltar no tempo. E não é voltar alguns séculos, não. É uma viagem de 252 milhões de anos para um planeta que, ocupa o mesmo lugar no universo que a nossa Terra, mas que seria absolutamente irreconhecível. Um mundo que para nós seria totalmente alienígena. Bom, chegamos início do período Triássico, e a palavra que define esse momento é devastação. A vida na Terra tinha acabado de passar pelo pior evento de extinção da sua história. Foi um verdadeiro apocalipse que reescreveu as regras do jogo para a vida neste planeta. Então, vamos dar uma olhada nesse cenário. É de outro mundo. A gente está falando de um único supercontinente, a Pangeia, que era basicamente um deserto infernal no seu interior. A atmosfera, quase irrespirável, com só 16% de oxigênio e com níveis de CO2 que eram absurdamente altos. Tudo isso por causa de umas erupções vulcânicas gigantescas na Sibéria que duraram dezenas de milhares de anos. E o calor? Extremo. Resumindo, era o pior lugar do universo para se tirar férias, com certeza. E qual foi o resultado dessa catástrofe toda? A extinção do Permiano-Triássico simplesmente varreu do mapa cerca de 96% de todas as espécies marinhas e 70% dos vertebrados em terra. É um número que choca, né? Quase toda a vida complexa foi eliminada, deixando um vazio ecológico que é difícil até de imaginar. E foi nesse mundo quebrado, mas cheio de espaço livre, que os primeiros dinossauros deram as caras. Mas esquece aquela imagem de titãs gigantes. Animais como o Elraptor eram pequenos, bem ágeis e viviam na sombra de outros répteis que eram muito, mas muito mais dominantes. Eles não eram os reis do mundo nem de perto. Eram tipo os azarões, os coadjuvantes da história. Então, fica a pergunta: como é que esses coadjuvantes viraram os protagonistas da história da vida? A resposta está num conjunto de inovações biológicas. Eram verdadeiras armas secretas, que deram a eles uma vantagem crucial quando o mundo, de novo, virou de cabeça para baixo. A primeira grande vantagem foi a postura. O interessante aqui é a diferença brutal na forma de se mover. Enquanto os concorrentes, como os parentes antigos dos crocodilos, tinham as pernas meio abertas para os lados, gastando uma energia muscular danada só para ficar de pé, os dinossauros evoluíram uma postura ereta. As pernas ficavam retinhas, embaixo do corpo, transferindo todo o peso para o esqueleto. E o resultado? Uma eficiência energética muito, mas muito superior. Eles podiam correr por mais tempo e mais longe, gastando bem menos energia. A segunda arma secreta era ainda mais impressionante: a respiração deles. Eles desenvolveram um sistema de fluxo contínuo, super parecido com o das aves de hoje em dia. O ar passava pelos pulmões numa direção só, permitindo que eles absorvessem oxigênio tanto na inspiração quanto na expiração. Numa atmosfera com pouco oxigênio, como a do Triássico, essa superrespiração não era só uma vantagem, era a diferença entre viver e morrer. Mas olha só, mesmo com essas adaptações todas, os dinossauros ainda eram um grupo secundário. Faltava uma coisinha: a oportunidade. E como acontece direto na história da vida, essa oportunidade veio na forma de outra catástrofe global. A extinção que rolou no finalzinho do Triássico foi o golpe final para os grandes répteis que dominavam o planeta. Mas para os dinossauros, que já eram bem adaptados e resilientes, foi tipo um presente dos céus. De repente, eles se viram no mundo onde os melhores lugares estavam todos vagos, e dessa vez seriam eles a ocupar tudo, dando início à famosa Era Jurássica. E como eles ocuparam esses espaços? A diversidade deles explodiu de uma forma espetacular. Eles cresceram a tamanhos que nunca tinham sido vistos na Terra. Para se ter uma ideia, os maiores saurópodes, como o Argentinosaurus, podiam pesar até 100 toneladas. Isso é o peso de mais de 12 elefantes africanos adultos, em um único bicho. Mas como eles ficaram tão gigantes? Bom, foi uma combinação genial de 4 inovações. Primeiro, os ossos deles eram ocos e cheios de ar, que nem o das aves, o que os deixava super fortes, mais leves. Segundo, aqueles pescoços enormes permitiam que eles comessem numa área gigante sem precisar mexer o corpo todo.
Terceiro, eles não perdiam tempo mastigando, arrancavam a comida e engoliam, deixando a digestão pesada para o estômago. E por último, eles cresciam numa velocidade absurda, saindo do tamanho de um gato para o tamanho de um ônibus em poucas décadas. Por mais de um século, a imagem que a gente tinha dos dinossauros era basicamente ossos e muita especulação. Mas nas últimas décadas, a ciência revolucionou completamente a nossa visão, revelando um mundo de cores, penas e comportamentos super complexos que ninguém podia sequer imaginar. Então vem a grande pergunta: como é que esses animais eram na vida real? A resposta, eu garanto, é muito mais estranha e maravilhosa do que os filmes fizeram a gente acreditar. A visão clássica era de lagartos gigantes, né? Lentos, meio desajeitados, cobertos de escamas cinzas ou verdes. Uma imagem que o registro fóssil, principalmente com umas descobertas espetaculares na China, provou que estava completamente errada. A nova realidade é essa aqui. Muitos dinossauros, principalmente os carnívoros, que andavam em duas patas, os terópodes, tinham penas. Não para voar, pelo menos não no começo, mas para se aquecer e, o mais importante, para se exibir. Eram animais cheios de vida, super dinâmicos. E aqui a coisa fica simplesmente fantástica. Estudando umas organelas de pigmento que ficaram fossilizadas, os cientistas hoje conseguem reconstruir a cor de verdade desses bichos. É sério. O Microraptor, por exemplo, era preto, mas com aquele brilho meio furtacor, sabe? Tipo um corvo. Já o Sinosauropteryx era marrom avermelhado com listras brancas na cauda. E o Psittacosaurus tinha o que a gente chama de contra-sombreamento, mais escuro em cima, mais claro embaixo. Uma camuflagem perfeita para se esconder na floresta. E o metabolismo deles como era? Sangue frio, sangue quente? O debate durou décadas, mas hoje o consenso aponta para algo no meio, a mesotermia. Eles geravam o próprio calor, o que permitia um estilo de vida bem ativo, mas sem o custo de energia altíssimo dos mamíferos e das aves. Basicamente, tinham o melhor dos dois mundos. E eles não eram só umas bestas solitárias, não. O registro fóssil mostra uma vida social super rica. O Maiazora, que o nome significa lagarto boa-mãe, fazia ninhos em colônias e cuidava dos filhotes. Acharam fósseis de oviraptor chocando os próprios ovos. Pegadas fossilizadas mostram manadas de saurópodes andando juntas, com os mais jovens protegidos no meio. E aquelas cristas ocas do parasaurolofo eram para fazer sons de baixa frequência e se comunicar a quilômetros de distância. Por 165 milhões de anos, eles foram os donos do planeta. Nenhum outro grupo de animais dominou a Terra por tanto tempo. Mas todo império, por mais poderoso que seja, um dia chega ao fim. E o fim dos dinossauros foi o evento mais dramático da história da vida. O fim não foi uma coisa só. Foi, na verdade, um golpe duplo. Primeiro, umas erupções vulcânicas gigantescas na Índia começaram a bagunçar o clima do planeta todo. E aí, 66 milhões de anos atrás, veio o golpe final. Um asteroide do tamanho do Monte Everest se chocou com a Terra, bem onde hoje é o Golfo do México. O mais importante aqui é entender que não foi o impacto em si que matou todos eles. Foi a reação em cadeia que ele causou. A poeira e os detritos que subiram para a atmosfera bloquearam a luz do sol por meses, talvez até anos. Sem sol, a fotossíntese parou. As plantas morreram. Os herbívoros que morreram de fome. E aí, os carnívoros que comiam eles também morreram. A teia da vida se desfez inteira, de baixo para cima. A extinção dos dinossauros não avianos foi uma tragédia de proporções cósmicas. Mas para a história da vida, foi também um ponto de virada fundamental. O fim do império deles foi o começo de outro. E aqui, talvez o ponto mais importante de toda essa história. Os dinossauros não foram totalmente extintos. Uma linhagem sobreviveu. Quando a gente olha para qualquer pássaro hoje, seja um pardal ou uma águia, a gente está olhando para um dinossauro terópode. O único ramo daquela árvore evolutiva gigantesca que conseguiu passar pela catástrofe. Com os grandes dinossauros fora de cena, um novo espaço ecológico se abriu. E os animais que estavam ali, vivendo na moita por 165 milhões de anos, finalmente tiveram a sua chance. Os mamíferos, que durante toda a era dos dinossauros eram bichinhos pequenos e noturnos, explodiram em diversidade, preenchendo todos os espaços que ficaram vagos. Então, a conclusão é essa: a nossa própria existência é um resultado direto da extinção deles. A ascensão dos primatas, e muito, muito tempo depois dos seres humanos, só foi possível porque os dinossauros desapareceram. A gente existe porque eles dominaram e a gente existe porque eles morreram. É muito louco pensar nisso. E isso nos deixa com uma pergunta de dar um nó na cabeça.
E se aquele pedaço de rocha de 10 quilômetros tivesse passado de raspão e errado o alvo? Como seria o mundo hoje? É um lembrete profundo do papel do acaso e da sorte na grande e caótica história da vida. E assim a gente termina esse mergulho na história do Império dos Dinossauros. A saga deles é um baita lembrete de que até os reinados mais longos podem acabar num piscar de olhos. E que o fim de um mundo pode muitas vezes ser o começo de outro. Se essa análise despertou a curiosidade, deixem um comentário com sugestões de outros temas que gostariam de ver por aqui. E claro, para mais histórias como essa, não esqueçam de seguir o canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!